Flamengo que venceu o Santos ontem na Vila Belmiro pelo placar de 3-2 aí, né? Colocando uma marca histórica aí, né, de quatro vitórias consecutivas dentro da Vila Belmiro, a equipe santista aí, né? Lembrando que o clássico já foi dos Reis, Pelé e Zico, agora tendo o Gabigol como estrela aí, né? Mais o Gabigol que passou em branco nessa partida. Os gols foram de Everton Cebolinha, Everton Ribeiro e Eric Pulgar aí, né? Sacramentando a vitória do Flamengo por 3-0 aí. O São Paulo que sacou Thiago Maia e Arrascaeta dessa partida aí, né? Arrascaeta por opção técnica aí, né? Lembrando que a gente tem um jogo muito importante nesta próxima quarta-feira contra a equipe do Alcas, que é o último jogo da fase de grupos da Libertadores, onde o Flamengo se encontra em segundo lugar do grupo A com 8 pontos aí, né? E um empate simples basta para o Flamengo se classificar às oitavas, a próxima fase da competição. E também, contando com o tropeço do Racing, o Flamengo pode estar assumindo a primeira colocação do grupo A. Vamos estar falando um pouquinho aqui, né, do que o São Paulo falou dessa partida aí, né, que a vitória veio, o time ganhou como treinou aí, né, a gente que achou que o Flamengo não jogou bem aí, né, foi forçando a construção de jogada desde a primeira linha ali, né, da linha de defesa ali, né, do Flamengo até o ataque, fazendo os gols de dentro da área da equipe santista aí, né? E o São Paulo na entrevista coletiva falou, né, que ganhou como jogou, né? Com a questão do Arrascaeta estar no banco. Foi opção técnica aí, né, pelo jogo importante dessa semana contra o Alcas. E também falou, né, e lamentou, né, por jogar sem torcida aí, né, o jogo sem torcida aí, né, que é o jogo falado, a gente que passou por jogos assim durante a pandemia aí, né, e agora foi por pela suspensão que o Santos tomou, né, de não poder contar com a sua torcida que projetou é, contra o time na derrota contra o Corinthians na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E lamentou, né, que espero que no futuro isso não aconteça mais, né? E falar um pouquinho aqui, né, dos jogadores que atuaram ontem contra o Santos como titular, fizeram um regenerativo. Hoje no Nino Urubura, quem ficou no banco de reserva entrou no decorrer da partida. Foi a campo normalmente, o Flamengo que finalizou seu primeiro treinamento aí, né, visando o confronto contra o Alcas quarta-feira aqui no Maracanã. Lembrando que os ingressos estão esgotados e você que adquirir o ingresso já pode estar trocando os seus voos que começaram a ser trocados hoje, a partir das 10 horas da manhã, né, até as 6 horas da manhã de quarta-feira, que eu não me engano, aí você terá que adquirir o seu ingresso físico para adentrar no jogo aí, né, na próxima quarta-feira. E além desse jogo aí, né, o Flamengo terá mais dois jogos muito importantes aqui, sequência de jogos importantes no Maracanã, né, porque o Flamengo enfrenta o Fortaleza no próximo final de semana pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo de 6 pontos, o Flamengo que tem que vencer para encostar cada vez mais no líder Botafogo aí, né? O Flamengo que é o terceiro colocação com essa rodada aí, né? E pode estar terminando a 13ª em segundo lugar, aí, né? Diminuindo mais ainda, lembrando que ainda vem o segundo turno e o Botafogo é cavalo Paraguai, todo mundo sabe disso aí, né? E depois desse jogo contra o Fortaleza, o Flamengo recebe, né, o Atlético Paranaense aqui no Maracanã, jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, né? Às 21 horas também. E o próximo jogo de volta ainda será no dia 12 de julho, lá na Arena da Baixada. Então é importante que o Flamengo vença o Atlético Paranaense aqui no estádio do Maracanã, né? E falar um pouquinho dos reforços aí, né? Porque o goleiro Agostinho Rossi desembarca hoje aqui no Rio de Janeiro aí, né? Ele que reforçará o Flamengo a partir do dia 3 de julho aí, né? Quando abre a janela de transferência, ele ainda tem contrato vigente com a equipe do Boca Juniors até 30 de junho. Então desembarcará, mas não poderá treinar com o elenco rubro-negro, diferente do Luiz Araújo, que já está aqui no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, né? Está em São Paulo, né? Ele desembarcará aqui no Rio de Janeiro amanhã, amanhã, né, nesta terça-feira, o segundo reforço. E ele já poderá treinar junto com o elenco rubro-negro. E o terceiro reforço, né, que o Flamengo espera ter ainda essa semana aí, né? É o Alan, jogador do Atlético Mineiro aí, né? Que o Flamengo está em reta final de negociação com o atleta. E as partes aí, né, caminham para ter um desfecho positivo nos próximos dias aí, né? E o Flamengo, para contratar o atleta, desembolsou cerca de 8 milhões de euros aí, né? Por 100% dos direitos econômicos do jogador, né? E falar de um outro jogador, né? Que o Flamengo pode estar tentando trazer nessa janela de transferência aí, né? Trata-se do Wendel do Zenit. Ele que já falou que não quer retornar ao clube russo aí, né? E o clube russo, o Zenit, colocou ele na prateleira dos negociáveis. Mas o Flamengo, para ter os serviços do jogador que está jogando um pouco mais avançado ali, né, como meio campo, chegaria para ser um reserva do Arrascaeta ou até disputar vaga com o nosso gringo aí, né? O Flamengo teria que desembolsar cerca de 20 milhões de euros aí, né? Ele que renovou seu contrato com a equipe russa até 2027 e devido ele renovar depois de ter começado
conflitos lá na Rússia, né? Ele não pode acionar a cláusula da FIFA aí, né? Que libera o jogador para ficar jogando em outro país aí, né? Então, a gente que aguarda aí, né? O desfecho aí, né? Ele que já teve uma conversa com o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro aí, né? Falando que só espera o Marcos Braz fazer o contato e o Flamengo abriu os cofres aí, né, para ter o serviço do Ender. Lembrando que o Flamengo tentou a contratação dele no início do ano, mas a equipe do Zenit não estava negociável. Agora que está bem mais flexível, o Flamengo pode ser que volte a tentar a ter os serviços do jogador que tem vontade de atuar pelo rubro-negro carioca. Então essas foram as informações aqui do canal Jorginho Só Flamengo. Peço você que não é inscrito no canal, o botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. Tamo junto, nação. Valeu.